Olá pessoal, aqui é o professor Robério, mais uma aula de História no Caderno de Apoio à Aprendizagem. Hoje é nossa aula de número 4, onde continuaremos a nossa análise do Caderno de Apoio, onde continuaremos com os nossos trabalhos e posteriormente passaremos uma atividade avaliativa. Então, pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de pedir, por gentileza, quem não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Então, nós estamos na trilha 2 do Caderno de Apoio e vamos continuar com as nossas análises e com os nossos debates acerca da história, acerca dos assuntos da trilha 2. Paramos, como já falei, na trilha 2, lendo as paisagens da trilha. Então, vamos a partir daí continuar com as nossas leituras sobre a trilha 2, cujo tema é Aspectos Econômicos, Políticos e Sociais da Primeira República. Então, vamos lá, lendo as paisagens da trilha. Então vamos lá, lendo as paisagens da trilha. Para seguirmos na nossa trilha indígena, temos uma chamada de matéria jornalística de alguns sites. Observe com atenção. Figura 1. Justiça Federal determina que o governo federal proteja indígenas na ilha do Bananal, Tocantins. Então, essa matéria é uma matéria importante, né, que vai trazer aquela questão que a gente já vinha trabalhando, que é a questão de proteger e salvaguardar o território, todos os territórios indígenas. E aqui em específico está trazendo os indígenas da ilha do Bananal, Tocantins. Vamos ler a segunda matéria jornalística. Povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo se unem no combate à pandemia. Pessoal, então é importante a gente observar que a pandemia ela vai adentrar também dentro do território de área indígena, justamente por questões externas aos índios. Por quê? Porque existem os madeireiros ilegais, existem também os mineradores ilegais, as minas ilegais, e tudo isso é feito por pessoas que vivem na sociedade. Essas pessoas vão acabar levando a doença e vai acabar contaminando comunidades indígenas. Então, no início da pandemia, alguns índios também morreram, sobretudo porque a maioria das tribos meio que isoladas, podemos dizer assim, não adquiriram imunidade para algumas doenças que nós somos acostumados a ter, como a gripe, por exemplo, e muito menos contra o coronavírus, né, que é uma doença nova e que a maioria da população ainda não tem anticorpos. Se a maioria da população branca e do resto da humanidade não tem anticorpos, muito menos os indígenas vão ter, porque eles não tiveram contato com a doença, estão tendo contato com a doença justamente agora. E aí essas duas matérias jornalísticas, elas vão dialogar entre si justamente na questão de proteger e salvaguardar o território, justamente para não ter o contato com o homem branco. O indígena, quando quer ter o contato com o homem branco, ele vem à sociedade. Porém, o governo federal precisa manter uma escola de qualidade, uma escola indígena de qualidade, de preferência com professores indígenas, e precisa manter uma saúde de qualidade através de postos indígenas, postos de saúde indígenas localizados ou na própria comunidade ou próximo à comunidade indígena. Então, ao mesmo tempo que tem que dar uma saúde e uma educação de qualidade, tem que proteger sobre essas doenças, proteger sobretudo sobre a pandemia que está acontecendo agora, a pandemia do Covid-19. Então, por isso que é importante
as políticas públicas voltadas às comunidades indígenas como forma de proteção, como forma de salvaguardar a população indígena, como a gente já vem trabalhando ao longo da trilha, né? E aqui nós temos, a partir da chamada jornalística 1 e 2, temos 3 questões. Como você avalia o tratamento dispensado aos povos indígenas brasileiros no atual momento de pandemia mundial provocado pelo Covid? Então, como seria esse tratamento? O tratamento existe, porém ainda é muito pouco. Então, é necessário que se crie mais ferramentas, é necessário que crie-se mais meios para a saúde conseguir chegar às comunidades indígenas, sobretudo as comunidades isoladas. Aí você pergunta, professor, mas a comunidade isolada não quer contato com o homem branco, mas tem. As comunidades indígenas isoladas, elas vão ter contato com o homem branco mesmo sem querer. Como? Através dos homens brancos que vão fazer mineração ilegal em área de preservação, em área de floresta preservada e demarcada pela FUNAI, e vão também através dos madeireiros e através dos mineradores. Então eles vão ter o contato, mesmo que sem querer, com essas populações brancas. E tudo isso vai acarretar num modo prejudicial à saúde, sobretudo agora que estamos passando por uma pandemia mundial do coronavírus. Então, o tratamento existe o tratamento, principalmente com relação a médicos, a técnicos de enfermagem, a enfermeiros, porém ainda é necessário chegar em várias áreas isoladas, porque o território é bastante complexo, é preciso passar por rios, é preciso passar por algumas matas, em alguns lugares só se chega de helicóptero. Então, em muitos lugares do Brasil, em territórios indígenas, para acessar a comunidade indígena, só de barco ou de helicóptero. Então, o governo federal, através do SUS e através do Ministério da Saúde, precisam aprimorar as políticas públicas voltadas para a saúde indígena. Então, existe o tratamento? Sim, porém ainda é um tratamento arcaico, porém ainda é um tratamento que necessita de melhorias dentro do processo de salvaguardar a vida da população indígena. Como a Constituição de 1988 vai trazer que todos os indígenas, como povos originários do Brasil, têm o direito, assim como qualquer outro cidadão, porque ele é um cidadão e, acima de tudo, é um cidadão originário, de etnias originárias, de ter acesso à saúde e à educação de qualidade. Por isso, é papel dos políticos desenvolver políticas públicas, como a gente já viu o significado de política pública, justamente para melhorar esses aspectos dentro da sociedade. Então, só respondendo aqui essa pergunta, mais uma vez, existe o tratamento, mas é um tratamento ainda muito precário. A questão 2. Eles estão sendo satisfatoriamente assistidos enquanto cidadãos brasileiros? A resposta é não. Por quê? Porque se você prestar atenção, a própria área demarcada, as próprias áreas demarcadas pela FUNAI, as próprias áreas demarcadas em lei, que são áreas de preservação ambiental e são áreas indígenas, estão sendo atacadas por madeireiros ilegais e por fazendeiros que estão justamente desmatando essas áreas para construir pastos. Então, significa dizer que não estão sendo assistidos de forma satisfatória, tanto na saúde como também no seu espaço de moradia, que é a floresta. A floresta é o espaço de moradia. E aí o papel do IBAMA é justamente prevenir e combater esse tipo de ação. Só que, se você perceber, é uma questão para a gente comparar. Não é legal, por exemplo, se alguém invadir a sua casa, se apropriar do seu território e assim fazer o que quiser dentro das suas terras. Da mesma forma, não se pode adentrar em território indígena. O território é nacional, porém é demarcado, é território indígena, e não pode se fazer nenhuma obra, nenhum monumento, e muito menos desmatar e desfazer os monumentos naturais que ali estão, como as árvores, como
as nascentes de rios e tantas outras que são violadas pelos homens brancos, que vão adentrando cada vez mais dentro das matas, dentro das florestas, dentro do território indígena. Então isso é uma questão para a gente debater e falar muito mais nessa trilha e na próxima trilha também. A questão de número 3. A que causa se deve sua resposta? Então, essas respostas que a gente vem dando, que a gente vem trabalhando, ela é embasada através dos números, através de pesquisas, através, sobretudo, de pesquisadores de antropólogos que vão trabalhar nas comunidades indígenas, dos próprios sociólogos, que vão assistir essas questões, vão assistir à ausência do Estado, sobretudo nas áreas indígenas, e vão compreender esses processos de desmatamento, esses processos que estão acabando com o território demarcado. Então, tudo isso que a gente viu, a pergunta 3 vem perguntar se tem base. Tudo isso que a gente viu tem base, é embasado? Claramente é embasado, justamente porque nós temos pesquisadores que vão trabalhar dentro dessa perspectiva do acompanhamento indígena, dentro da perspectiva da diminuição do território indígena dentro do Brasil, dentro do Estado brasileiro. Então, bora caminhar. Responda as seguintes perguntas e continue na trilha. Já respondemos as perguntas e agora vamos continuar com o texto 1. O Serviço de Proteção ao Índio. Origens. A catequese missionária não conseguira converter os índios, impedir as invasões de seus territórios, nem impedir o extermínio de inúmeras tribos. Muitas desapareceram pelo contágio de doenças transmitidas pelos invasores, assim como a gente trabalhou, ou pela matança promovida por matadores profissionais, os chamados bugreiros, que eram contratados pelos especuladores de terra, ou seja, pelos fazendeiros. A situação se agravou quando da abertura da estrada de ferro noroeste do Brasil, que atravessava o território dos índios Caiangari, no estado de São Paulo, desencadeando uma disputa armada entre esses índios e os trabalhadores das estradas de ferro. Então perceba que vai existir esses conflitos, né? Prosseguindo, o mesmo ocorreu em Minas Gerais e no Espírito Santo, quando os índios butocudos reagiram às invasões de suas terras por colonos. Também no sul do Brasil, em Santa Catarina e Paraná, houve lutas entre índios e colonos. Em 1908, durante o 16º Congresso de Americanistas em Viena, Áustria, houve denúncias de que o Brasil estava massacrando os índios. Essa denúncia levou o governo federal a buscar uma ação de proteção leiga e privativa do Estado às populações indígenas. Por outro lado, a atuação do positivista, então, Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, à frente da Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, 1907 e 1915, onde teve contato pacífico com vários povos indígenas, o levou à formulação de propostas para que o governo federal assumisse as tarefas de evitar o extermínio dos povos indígenas e instituir uma ação de assistência e proteção a essa população. Atuação. O então tenente-coronel Cândido Rondon foi convidado a dirigir o novo órgão criado. Ele imprimiu ideias positivas à orientação e às atividades da instituição. Estabeleceu a chamada política de integração, em que o índio era reconhecido como sujeito transitório, ou seja, enquanto estivesse sendo preparado para ingressar na civilização, entre aspas. Tal política indicava o fim da diversidade étnica e cultural, pois reconhecia essa diversidade apenas como um estágio de desenvolvimento que se concluiria com a incorporação do índio à sociedade brasileira. Os índios foram incluídos, melhor dizendo, dentro daqueles que têm uma redução da capacidade participativa.
os reativamente incapazes foram colocados junto a maiores de 16, menores de 21, de acordo com o Código Civil Brasileiro de 1917. Os povos nativos necessitavam de proteção e caberia ao aparelho de Estado o papel de mediador, de tutelar os índios. Pessoal, aqui recapitulando o que o texto vem nos trazer, é que vai existir, em 1908, durante o 16º Congresso de Viena, os americanistas, protetores das populações indígenas, antropólogos e tantos outros cientistas em Viena, na Áustria, eles vão denunciar o que vem acontecendo no Brasil. E se você prestar atenção, nós estamos falando de 1908. Porém, isso vai acontecer até hoje. Que é justamente esses conflitos entre madeireiros ilegais, entre fazendeiros, os capatazes dos fazendeiros e os indígenas, onde muitas tribos indígenas são massacradas por esses homens brancos que julgam o território indígena como sendo deles. Eles vão se apropriar cada vez mais do território indígena. Logicamente, os indígenas vão defender o seu território e vai gerar o conflito dentro da sociedade. Vai gerar esse conflito. E aí, pessoal, vai trazer, além do mais, desses conflitos, justamente aquilo que eu falei, a mortalidade dos indígenas através das doenças que vão ser transmitidas, né? Então, tudo isso vai ajudar a piorar a situação indígena, vai ajudar a acabar cada vez mais com esse processo e justamente vai prejudicar os indígenas em seu processo de demarcação e de luta por direitos. E aí, qual é a ideia central desses homens brancos da sociedade brasileira e de tantas outras sociedades americanas? É justamente dizer que eles são civilizados e que os indígenas são selvagens, que precisam ser lançados sobre eles à luz da civilização. Só que perceba, a pessoa que é indígena, que vive lá no seu cotidiano indígena, que não conhece ou não quer participar da sociedade, entre aspas, civilizadas, ele não é obrigado a participar. Se ele quiser, o Estado brasileiro deve assegurar, através da Constituição de 1988, deve assegurar todos os direitos aos indígenas, porém não obrigá-los a se converter à religião predominante do Brasil, católica ou evangélica, seja lá qual for, protestante, não deve fazê-los de forma forçada fazer parte da sociedade. Então, o Estado deve sim promover saúde e educação para todos os indígenas que quiserem, mas não forçá-los a nada. Eles podem participar da sociedade branca, da sociedade, entre aspas, civilizadas, se eles quiserem. Se eles não quiserem, o espaço deles deve ser assegurado. O espaço demarcado por Constituição, por lei, deve ser assegurado de forma a preservar as etnias, de forma a preservar a língua e de forma a preservar a cultura indígena. Então, eles têm o direito de escolher aquilo que querem para a sua vida. Se querem seguir dentro da sociedade ou se querem viver de forma primitiva ou de forma cultural aquilo que eles já são dentro das sociedades indígenas deles. Ou seja, não se pode corromper ninguém e muito menos fazer missões religiosas, missões de catequeses aos indígenas. Recentemente isso aconteceu no Brasil. Alguns evangélicos pegaram um helicóptero e começaram a andar sobre tribos indígenas afastadas da população, para levar a palavra do Senhor. Só que perceba, se eles têm as suas próprias religiões, se eles têm as suas próprias formas de adoração, eles não precisam dos nossos deuses.
Eles não precisam das nossas religiões. Eles vão, como eu falei a você, eles vão ter a escolha, eles vão ter o livre-arbítrio para escolher se vão querer adentrar na sociedade e se vão querer adquirir qualquer outra religião que for. Então esse é um direito deles que não deve ser imposto de forma alguma. E muito menos com relação à educação. Então, o indígena que quiser estudar, que quiser entrar numa faculdade, numa universidade, o governo federal tem que deixar as suas vagas, tem que deixar as suas cotas, assim como existem as cotas negras, existem as cotas para os indígenas. Então, fica a escolha, fica o livre-arbítrio das populações indígenas se vão querer ou não adentrar dentro do que o homem branco chama como civilização. Porém, é necessário salvaguardar todo o seu território como forma de preservar os povos originários do Brasil. Então, esse é o problema, esse é o grande X da questão. É o governo federal, através das suas políticas, fortalecer a instituição que o preservam, que é justamente na esfera penal. Nós temos principalmente o IBAMA, nós temos a FUNAI, e todos eles vão trabalhar em conjunto na preservação dos povos indígenas. Todos eles vão trabalhar em conjunto na preservação para salvaguardar os povos indígenas. E justamente evitar o desmatamento, evitar a devastação de todo o território indígena, sobretudo o território da Amazônia, que é onde se concentra a maior população indígena do Brasil. Pessoal, então, teremos uma atividade para responder sobre essa trilha. Eu vou passar a atividade lá no Google Sala de Aula para vocês responderem, atividade avaliativa. Nós já vamos com 22 minutos, as aulas serão nessa faixa de tempo, serão até 22 minutos. Então, espero que vocês tenham compreendido mais alguma coisa sobre essa questão indígena, sobre esses espaços indígenas dentro do território nacional, sobre os direitos indígenas e sobre as políticas públicas que devem ser voltadas às populações indígenas. Então, finalizamos por aqui a aula de hoje, nossa aula de número 4, aula de História da trilha 2 da primeira unidade. Próxima aula já será a outra trilha, a trilha de número 3, e será a nossa aula de número 5. Então, um abraço e até a próxima aula.